Se eu te dissesse que existe um tratamento para disfunção erétil que vai evitar você ficar tomando remédio todos os dias, você acreditaria? Pois é, pessoal, e existe. Hoje eu vou te falar um pouquinho sobre as ondas de choque. Para quem é indicado, se vale a pena ou não, ou se você está basicamente jogando seu dinheiro fora. Fala pessoal, eu sou o Dr. Thiago Cousin, sou urologista e andrologista. Para quem segue o nosso canal aí sabe que a gente fala muito sobre a vida sexual masculina, sobre a saúde do homem, e hoje eu vou te contar sobre as ondas de choque. Será que vale a pena investir nas ondas? As ondas elas têm um valor agregado um pouquinho maior? Será que você é um candidato a fazer o uso das ondas de choque? Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre isso e entender se você pode virar ou não o Superman da vida sexual aí, da ereção. Bom, primeiro, bora entender um pouquinho o que são as ondas de choque. Tá? Fica tranquilo que isso não é choque elétrico. As ondas de choque têm como a ideia fazer com que a gente desenvolva novos vasos de sangue dentro do pênis. Pessoal, o pênis é uma bomba de sangue. Então, para a gente ter uma ereção vigorosa, esse sangue tem que chegar dentro do pênis. E como é que ele chega? Através de vasos que são chamados de artérias. E nós temos duas artérias principais dentro do pênis que chamam artérias cavernosas. Com o passar do tempo, com o passar de idade, com as doenças, hipertensão, diabético, obeso, sedentário e propriamente da idade, do envelhecimento das células, esses vasos eles vão sendo obstruídos. Então existe um processo que chama aterosclerose, que é uma obstrução dos vasos sanguíneos de todo o corpo. Mas como os vasos penianos eles são muito finos, tem cerca de 2 milímetros, 1 a 2 milímetros, esses vasinhos são obstruídos de uma forma muito fácil. Então as ondas que são batidas que nós damos na lateral do pênis, em ambas as laterais e no períneo do homem, ela faz com que a gente tenha uma criação, uma proliferação de vasos sanguíneos, para que o sangue chegue com uma intensidade maior. E essa chegada do sangue vai fazer com que o pênis tenha uma ereção melhor. Então esse é o objetivo das ondas de choque, fazer com que o sangue entre no seu pênis e fique lá, tá? Para que você tenha uma qualidade de ereção muito melhor. Normalmente essas ondas elas fazem com que essa proliferação ela fique no pênis, ela não vai embora. Tá? Então a gente diz como se fosse uma cura para a perda da ereção. As ondas elas têm o objetivo de, como elas vão fazer com que tu tenha uma proliferação de vasos, tu vai criar novos caminhos para o sangue, não deixa de ser uma cura para ela, porque não é um tratamento paliativo, é um tratamento definitivo por um certo ponto, até o momento que o homem vai perdendo a função, porque os vasos vão obstruindo. Então ela é uma cura momentânea. Muitos homens até param de usar remédio. E agora vamos saber se você tem indicação de fazer as ondas. Para quem é indicado ondas de choque? Não adianta você fazer ondas de choque se seu pênis já não tem nenhum tipo de ereção. Quando a gente não tem ereção nenhuma com medicamento, a gente tem normalmente uma disfunção erétil de origem já grave, de uma origem vascular grave. Então as ondas não vão fazer nem cócegas no seu pênis, então não adianta você gastar dinheiro com isso. Provavelmente você é um candidato a uma prótese peniana, quem já falou em outros vídeos, quem nos acompanha aqui já sabe sobre isso. Mas as ondas de choque elas funcionam muito bem para o homem que tem uma perda de ereção de moderada a leve. Tá? Por que isso, pessoal? Porque o sangue ainda tem que estar chegando dentro do pênis. Se você toma o tadalafila ou sildenafila e tem uma reação legal com essas medicações, ou já começou a notar uma perda de efeito com esses remédios, sim, para você está bem indicado fazer ondas, porque talvez você vá parar de precisar usar as medicações e talvez vai ter que continuar tomando medicamento, mas com uma rigidez muito maior que você está perdendo. Eu tenho muito paciente que chega na clínica e diz, olha, doutor, eu estou tomando tadalafila diário, ou eu tomo sildenafil antes de uma relação, a gente tenta sempre adequar medicamento, mas a minha rigidez não está mais 80%, não está mais 100%, já está 70%, 80%. Então as ondas de choque para você vai ser muito bem indicado. E como é que a gente consegue entender se você é um candidato? Fazendo um exame que chama ecodoppler peniano. Esse exame, pessoal, ele vai me dizer
exatamente se você tem uma disfunção de origem vascular grave ou leve a moderada. Então, desta forma, eu vou entender se você é um candidato a fazer as ondas. Para quem tem uma disfunção de origem psicológica, aquele medo, aquela perda de ereção na hora de o medo da performance, perda de ereção na hora de uma relação, pelo receio, pela ansiedade, não adianta nada, você não é um candidato, você só vai gastar dinheiro com isso. Então, através de uma avaliação bem minuciosa, com os exames de sangue, uma conversa e às vezes a ecodoppler peniana, eu vou conseguir entender se você é o candidato perfeito ou não para fazer o tratamento de ondas. Psicológico, se medir com o ecodoppler, aí vai saber. A gente vai saber. É psicológico. Porque tem muito homem que vem na clínica, mesmo usando o remédio, jovem, né, que nem tu, um jovem, já sem cabelos, mas jovem, né? Não consegue ter ereção com o próprio tadalafila. Meu Deus. Tem. E aí a gente faz um ecodoppler peniano, faz os exames, testosterona tá legal, faz o exame de ecodoppler, que a gente até pode explicar um pouquinho depois sobre o ecodoppler, e aí vai avaliar, cara, tuas artérias estão regulares, tu tem um fluxo sanguíneo ótimo, top. Então as ondas elas não vão adiantar, porque o problema não é vascular. As ondas elas só funcionam para o homem que tem disfunção erétil de causa vascular. Se ele tem um problema, por exemplo, um problema nos nervos do pênis, não vai adiantar também. E aí, pessoal, agrega muito o nosso canal. E se você tem algum amigo, alguém aí que está com essa necessidade, não deixe de compartilhar esse vídeo que eu tenho certeza que ele vai gostar muito, viu? E como é que é feita as ondas de choque, tá, pessoal? Bom, cada clínica tem o seu protocolo, mas a gente já segue lá na nossa clínica um protocolo aí de 6 anos, tá? Com evidências muito positivas. E eu tenho uma fisioterapeuta parceira que a gente sempre faz junto com as ondas. Nós fizemos fisioterapia pélvica para fortalecimento da sua musculatura, porque não adianta em nada eu jogar sangue para dentro do seu pênis através das ondas e não fazer com que esse sangue fique dentro do seu pênis. Aí a gente tem um processo de fuga venosa. Então a fisioterapia pélvica vai fortalecer o seu períneo. Nós usamos também na clínica a bomba a vácuo, que você vai levar para casa isso. A bomba é um dispositivo que melhora a sua elasticidade peniana e normalmente faz com que o membro também cresça, né? De repente 1-2 centímetros ele pode até ter um desenvolvimento, mas o importante é a elasticidade, porque não adianta um pênis que seja com o tecido rígido, porque ele também não vai conseguir manter o sangue lá internamente. A gente tem uma doença, chama doença de Peyronie, que cria essa rigidez e os homens podem ter disfunção erétil por conta disso. Então, a elasticidade é muito importante. E basicamente o que nós fizemos? O homem vem, é avaliado, a gente define que ele tem indicação de fazer o protocolo. Normalmente são 6 a 12 sessões que você vai vir na clínica toda semana, então tem que tirar esse tempo para vir. As sessões elas duram em torno de 1 hora. E dói, doutor, fazer? Não dói nada, pessoal. As ondas, ela é um aparelho especial, um aparelho moderno, que faz com que a gente dê pequenas batidas, mas com uma alta frequência, mas uma baixa intensidade, porque a intensidade que é o importante, a intensidade é o que dói. Como é uma intensidade baixa, não dói fazer a realização das aplicações das ondas. Então, essa é a parte positiva. Você vem e faz, pode trabalhar em seguida, não tem nenhum corte, não tem nenhuma perfuração, não tem nenhuma agulha, não se preocupa. Basicamente é tudo externamente o tratamento. Você faz, pode fazer seus exercícios, praticar suas atividades, inclusive pode ter relação no mesmo dia. Feito o tratamento, qual é o tempo de duração desse tratamento em questões de prognóstico? Quanto tempo você vai ficar com as ondas agindo e isso pode retroceder? Você pode voltar a perder a ereção? Sim, pode acontecer. Mas normalmente a gente tem um ganho aí de melhoras em torno de 70% a 80% nos casos dos homens que têm uma disfunção erétil de origem vascular leve e de moderada em torno aí de 50% a 60% de melhora. Só que nós vimos com o passar do tempo que os homens, como eles vão mantendo as suas doenças de base, a diabetes, o sedentarismo, a obesidade, a pressão alta,
tudo isso faz com que a gente tenha tido a melhora inicial, mas depois, como as doenças elas estão aí, elas foram a causa do problema de disfunção, você vai voltar a perder a ereção. Então a gente criou na clínica o protocolo para manutenção do seu tratamento. Então normalmente a gente recomenda que você continue fazendo o tratamento uma vez por mês, a cada 2 meses, dependendo da gravidade do problema. E o que eu vejo dos resultados dos meus pacientes, que ele seguindo o nosso protocolo, seguindo as nossas orientações, ele vai ter uma melhora constante e progressiva. Isso que é o mais importante. Então, se você tem um problema de origem vascular, então aquela dificuldade de você enxergar no pênis, que seja leve a moderada, vale a pena sim seguir o protocolo à risca se você quiser manter sua atividade sexual ao longo dos anos. Bom, em resumo, pessoal, as ondas de choque, elas são um tratamento hoje que já tem uma comprovação científica. Existem vários tipos de protocolos, então você não pode sair só fazendo ondas, né? As ondas sozinhas, elas não têm o mesmo benefício do que a gente fazer as ondas associadas com a bomba a vácuo, com a fisioterapeuta pélvica. Então isso é essencial. Então ele é um tratamento seguro, moderno e que vai sim recuperar sua autoestima e vai recuperar a qualidade da sua ereção.